escassez dos recursos, custos dos direitos e a reserva do possível na jurisprudência do STF. Esse texto aqui, na realidade, é uma pesquisa do Daniel Wang, é extremamente interessante, porque ele faz um apanhado, né, faz um balaio de casos aqui relacionados a direito de saúde, direito à educação, e também a questão do não pagamento de precatório, se enseja ou não intervenção federal. Ele faz uma análise dos acórdãos do STF para saber como que vem qual é o sentido das decisões do Supremo em relação a essas decisões desses direitos sociais. Então esses 3 temas vão guiar o texto, né? Ele vai fazer uma análise separada, mas antes ele faz uma introdução falando sobre a efetivação dos direitos sociais, que isso tem um custo e depende de políticas públicas que muito, né, são questionadas em relação às despesas, ao gasto do Estado Social, e que essa escassez orçamentária exige que o Estado, de certa forma, tome decisões, faça escolhas, e o que vai pressupor algumas políticas preteridas, né? E aí a grande questão é se esses preteridos, né, essas pessoas que tiveram seu direito preterido têm ou não legitimidade ou fazem jus a essa pretensão de buscar perante ao judiciário a realização desses direitos sociais, né? E se o judiciário, né, no caso o Supremo, teria a legitimidade, né, a questão de poder tomar decisões contramajoritárias para conceder esse direito, ainda que não tenha sido vislumbrado em uma política pública de desenho do legislador e do executivo, né? E é lógico que muitas dessas decisões o Supremo cria, né, obrigações por Estado que ele não tinha planejado no seu orçamento, né? Essas decisões, elas impactam muito as finanças públicas, né? Então, basicamente, é uma breve introdução, e além disso ele faz uma distinção entre os direitos sociais e os direitos fundamentais, mas destaca que os direitos sociais, que são os direitos prestacionais e os direitos positivos, né, a semelhança do que ocorre com os direitos fundamentais, né, os direitos fundamentais, que basicamente seria direito da propriedade, por exemplo, direito de primeira geração, eles implicam sim em prestações estatais, né? Aqui ele dá o exemplo do direito de propriedade, né, que depende de um poder judiciário, depende de um cartório, depende de um código penal, de um código civil que vai conceituar, fazer as delimitações de propriedade. O direito de voto, ele vai ter que é um direito de primeira geração, ele vai ter que vir acompanhado de um sistema eleitoral, de uma fiscalização, além dos fundos partidários. Enfim, existem alguns custos inerentes, né? Até mesmo um modo de produção capitalista, como ele cita, né? Que ainda que o Estado não tenha que intervir nesse modo de produção da economia privada, ele tem que prover alguns recursos para que essa economia funcione, onde a economia capitalista não colocaria seu dinheiro, né? E também tem que garantir que os direitos de propriedade, um poder judiciário que vá solucionar conflitos, tenha sim a sua efetividade, né? Então isso é bastante acentuado, e ele exemplifica aqui também que esses direitos de primeira geração, como por exemplo um poder legislativo aqui como algo representando esses direitos de políticos, né, de primeira geração, eles em alguns municípios, aqui 26% das prefeituras municipais, no caso daria 1.000 municípios por aí, um pouquinho mais, gastou mais de 50% do orçamento com um poder legislativo, com a Câmara Municipal, do que com saneamento básico e saúde. Então veja a distorção, né? Não sei quanto seria
um gasto de saneamento que seria útil para esses municípios, mas o simples fato de gastar mais poder legislativo com direitos sociais já acende um sinal de alerta aí. Então, a pesquisa vai se basear nisso, né? Mas na realidade vai dar ênfase para os direitos prestacionais, para os direitos sociais, e vai tentar entender como é que os ministros vão fazer a análise jurídica do reserva do possível, das ponderações entre os princípios, né? Entre o direito à saúde ou ao direito das finanças públicas, lá, o orçamento lá equilibrado. Enfim, vai analisar essas decisões e trazer aqui a ideia dessas decisões serem basicamente consequencialistas, né? Porque elas estão ali para garantir um direito e uma intervenção na política pública do judiciário. Então, começando pelo direito da saúde, todas as decisões concedem, todo mundo que entrou ganhou. Todas as decisões analisadas que ele pegou concederam um tratamento médico, o medicamento necessário, enfim. E aqui, nesse caso, todas essas decisões foram analisadas de forma individual. Não houve nenhuma decisão que houvesse uma tutela coletiva do direito de saúde. Então veja que isso é uma tendência, uma vez que essas decisões são basicamente consequencialistas, uma vez que é só uma pessoa que entra, né? Quem entra leva, né? Não tem aquele impacto, né? Então as análises elas vão nesse sentido de que o Estado não poderia alegar a falta de orçamento para preterir o direito subjetivo da saúde, uma vez que esse direito, né, e aqui em algum desses casos, por exemplo, o direito de tratamento de pacientes do HIV, seria fundamental e não justificaria que o Estado alegasse uma falta de orçamento para que não prestasse esse direito, né? Essa omissão seria um grave, essa omissão nessa política de tratamento desse paciente com HIV comprometeria, sim, esses direitos invioláveis, né? E pecaria por uma omissão inconstitucional no dever prestacional, né? E em um desses votos alega-se que o Estado não pode, o direito da saúde não pode ser uma promessa constitucional inconsequente, né? Se o poder público frustra, né, algumas expectativas que os cidadãos possuem em relação às prestações estatais. Então veja que sempre na questão do direito da saúde vai haver que o STF vai privilegiar, né, o direito da saúde ao direito às finanças públicas, né? Um outro caso em relação a uma doença rara da distrofia muscular de Duchenne, né, ele fala que entre proteger a inviolabilidade da vida, que é o direito subjetivo inalienável, né, contra uma prerrogativa do interesse financeiro secundário, a questão, né, impõe ao julgador uma só opção, que seria proteger o direito à vida. Então veja que não existe ponderação aqui, né? Se só existe uma opção em relação às finanças públicas, que seria um interesse secundário, né, segundo o voto, o que é muito controverso, porque como é que o interesse financeiro é secundário se o interesse financeiro é o que vai custear, lastrear todas as políticas públicas, né? Enfim, aí fala que é secundário em prol à inviolabilidade do direito à vida. E aí, quando fala que só apenas existe uma opção, não existe ponderação, né? Uma vez que o direito da vida sempre vai prevalecer a qualquer custo, não existe qualquer tipo de ponderação, né? Então, em relação à saúde, basicamente é isso. Quem entrou, levou. Então, glória. Nenhum desses votos não teve nenhuma análise das consequências econômicas, não teve cálculo de custos, quanto será custar para o Estado. É de responsabilidade do administrador, né?
O judiciário só concede o direito, e quem tem que abrir a carteira, quem tem um cartão ilimitado, né, seria o administrador. Em relação ao direito à educação, o caso já é um pouco diferente, mas basicamente quem entrou com ações individuais ganhou, mas quando houve ações, arguições de inconstitucionalidade, né, não obteve um resultado tão positivo assim em relação à constitucionalidade de políticas, a constitucionalidade de leis que asseguravam a educação. Primeiro falando sobre os casos que quem entrou levou, basicamente foram relacionados a direitos de educação infantil e... me esqueci, educação infantil, bota aí no Google, creche, né, e no máximo escola, creche pré-escola, né, e todas essas ações foram ajuizadas pelo Ministério Público, e todas essas ações novamente afirmaram que o Estado não pode se imiscuir de prestar esses serviços de educação para a questão de crianças, né? Aqui não encontra-se na discricionariedade do legislador, e muito vem aqui a questão da cláusula do reserva do possível, que não pode ser oponível a esse direito, né? Só deve ser concedida a questão da cláusula do reserva do possível quando for razoável, que não haja realmente a disponibilidade econômica financeira do poder público. Só que se tratando de creche, né, sempre vai haver disponibilidade do poder público, segundo o poder judiciário, no caso, né? E é isso, não existe discricionariedade aqui, não existe questão de política pública, uma vez que quem desenhou essa política pública, quem deliberou sobre essa política pública foi o próprio Constituinte, e o legislador apenas elaborou aquelas normas de integração, e o Constituinte já determinou que era um direito básico, um direito social básico da educação, e que não caberia ao Executivo não se omitir em relação à prestação desse direito da creche. E, porém, quando chega em ações, né, de DPF, por exemplo, teve uma DPF que tentou, uma ADI, se não me engano, tentou declarar constitucional a lei, um artigo da lei que falava sobre, agora eu me esqueci, sobre aquela questão de transferência de quando você é um servidor público federal, você pode se transferir de uma universidade de um estado, se você for lotado. Se você for relotado, você pode transferir a sua matrícula de uma universidade para outra. Para que se tratava em relação a uma pessoa estudava na universidade privada, em alguma lotação, né, de um estado, e aí ele foi relotado e tentou entrar numa universidade pública, por exemplo. Lógico que o caso aqui é um caso em abstrato, mas eu só estou exemplificando. E é lógico que aqui a questão é flagrantemente inconstitucional, porque viola o processo seletivo, que seria o vestibular para ingresso numa universidade pública, né? E essa questão da universidade, né, que aqui não é mais educação infantil, existe sim ele considera que as universidades têm uma reserva de dotação orçamentária já destinada para o ano, né? E não pode aumentar, né, essa reserva de forma virtual, apenas com uma matrícula a mais, né, por causa de um processo de relotação de um servidor, né? Isso feriria, né, o ingresso à universidade, e também aqui a questão considerada como aqui a questão da escassez, né? Teve uma outra questão que questionou a constitucionalidade, né, da lei que declarou a meia entrada, né? Lógico que essa lei foi declarada constitucional, mas houve um questionamento em relação
a questão. Lógico que a meia entrada é algo muito complicado, né? Porque acaba que o que acontece é aumentar o valor da inteira, né? E aí houve um questionamento falando e foi julgado a condicionalidade da lei estadual, que no caso de São Paulo, que assegurou a minha entrada para shows, espetáculos, casas de diversão, alegando que esses tipos de eventos e tal é complementar à educação, né? Então esses direitos da minha entrada seria constitucional, né? Então aqui foi exaltado mais uma vez a questão da educação, uma vez que esses direitos são complementares e foram declarados constitucionais, a questão de pagar meia, né? Só que sabe que o pagar meia é completamente distorcido aqui, né? Só aumenta o preço do ingresso e existe uma porrada de fraude e não existe confiança nem segurança de que se você paga inteira, vai comprar meia, né? Tu ainda pode entrar tranquilamente, ninguém fica olhando, carteirinha, enfim, isso só no Rock in Rio. Nem no Rock in Rio mais, né? Mas enfim, fora o protesto, né? A conclusão aqui na questão da educação é que basicamente, né, quando se trata de creche, não tem jeito, é uma prestação garantida. E uma outra questão aqui que eu vou falar um passant é sobre a intervenção federal pelo não pagamento do caso de pregatórios. Aqui foi declarado que não é cabível a intervenção federal, justamente alegando a escassez de recursos, né? A escassez de recursos aqui então foi levantada, foi priorizada para que não haja a intervenção federal. Bom, é lógico que uma intervenção federal em algum estado ocasionaria um caos, principalmente por causa do não pagamento de precatórios, e haver uma intervenção atrás da outra, né? Então se torna lúcida assim, essa questão da devida ação de uma intervenção federal justamente para o não pagamento de precatórios, justamente porque é inviável, né? Inviável, o juiz eu acho que pelo menos tem a cabecinha no lugar e não vai determinar que haja essa possibilidade, né? Mas a questão orçamentária aqui se sobressaiu, né? A questão orçamentária aqui sobressaiu. Uma coisa interessante, um ponto interessante é que a questão de São Paulo, apenas 2% da receita corrente líquida pode ser destinada para pagamento de precatórios. Não sei de onde saiu esse percentual, mas 2% deve ser das verbas desvinculadas, né? Pode ser para o pagamento de precatórios. Mas ele, em diversas ações que questionavam sobre o não pagamento de precatórios, né, a Fazenda Pública deveria pagar e não pagou, ele falou que existia esse limite e também que ele estava se esforçando, né, estava pagando gradualmente os precatórios. Ele comprovou isso. Então, eu acho interessante que apesar de não haver a questão da intervenção federal decretada, há sim um incentivo, né, um puxão de orelha no Estado para que ele se mova, né, e se mexa para pagar o precatório. Por isso que eu acho que entendo que a judicialização disso é importante, justamente para acelerar o processo, porque muitas das vezes as pessoas estão esperando verbas alimentares e são necessárias, né? Apesar de não estar tratando de um direito de saúde aqui específico, um direito à educação, mas a gente entende que muitas dessas verbas seriam utilizadas para coisas básicas, né? E no final ele conclui, né, justamente que em relação ao direito de saúde, direito de educação, não tem como invocar a reserva do possível, são direitos fundamentais básicos, não está no escopo da discricionariedade do legislador. E alerta para um ponto importante, né? Como essas decisões são concedidas em alguns casos concretos, isso pode ser perigoso porque você está preterindo outras pessoas. O judiciário, ao requisitar, ao separar essa parcela de orçamento para prover algum tratamento, dar algum remédio, colocar uma pessoa na creche, ele está tirando esse dinheiro de outra política que o governo, que o Estado iria implementar. Então, tem que estar ligado nisso, porque o judiciário, quando entra na elaboração de políticas públicas, ele tem que entender que o orçamento não é infinito, né? O direito, que é a política da abundância, não
não é similar à economia, que é a economia que é a ciência da escassez, né? Então a gente tem que ter sempre em mente isso, que ao conceder para algum direito, provavelmente ele está tirando de outros, né? Isso também é arriscado, porque quem às vezes tem condição para entrar, para ingressar no judiciário, são as pessoas que são mais abastadas, que têm mais condição financeira, mais condição técnica, sabe que se entrar vai ganhar, contrata um escritório de advocacia particular. E infelizmente quem não tem fica sem o direito, né? Então é perigoso essas concessões, ao mesmo tempo que é perigoso essas concessões que não sejam individuais, sejam coletivas, porque iria comprometer de uma forma muito maior o orçamento. Conceder determinadas prestações de forma individual também é complicadíssimo, porque você vai estar causando distorções e aumentando a exclusão, né? E, enfim, é arriscado, e o judiciário tem que ter em mente nisso. Mas um ponto ou outro que o autor ressalta é que falta algum critério para definir o que é reserva do possível, até que ponto um direito ele pode ser concedido, enfim. Não é basicamente a decisão final, mas o caminho que se trilha para que chegue a essa decisão. Então falta coerência. Teve um voto do Fux, não vou falar errado agora, vou procurar aqui, um voto do Marco Aurélio, que fala que enorme carga tributária suportada no Brasil para contrariar essa eterna lenga-lenga. Então veja essa depreciação, né? Que ele fala da política, que na lenga-lenga seria das políticas públicas, né? Justificando que tem dinheiro para isso, mas ao mesmo tempo, às vezes o administrador fica refém de um orçamento, de uma vinculação de receita acachapante, e que não permite um respiro para que haja decisões realmente de desenho de política públicas eficazes, né? Então é isso.